Cristina, você sabe que você falou, agora é até curioso, né? Porque os outros eu chamo de deputado e tal, mas você, como a gente trabalhou junto, Não, eu é pelo não nome, consigo não tem evitar, jeito. né? Candidata, né? Candidata, a gente estava conversando e você falou que não se considera de extrema direita, nem se considera bem de direita por causa das caixinhas, etc. Mas é inegável que nos últimos tempos, no governo do Bolsonaro e depois ali, você tomou um partido, né? Tomou um partido que é o partido... Do Brasil. Pode se definir assim, né? É a minha visão tá aí, de defesa sim. do Brasil. Mas, assim, por exemplo, no caso, que acho que é muito emblemático, né? Você escreveu um livro sobre isso, inclusive, defendendo as pessoas que estavam ali no 8 de janeiro e que muitas delas foram presas, mais de 1.000 pessoas presas. Os presos políticos, especificamente, não são as pessoas que estavam lá, porque tinha muito vândalo no meio, tanto que houve vandalismo. Tá, né? mas justamente é disso que a gente tem que conversar, né? É uma visão totalmente diferente do que eu tenho, por exemplo, do que aconteceu naquele momento. Eu vi você falando, inclusive, numa das entrevistas anteriores, assisti algumas, em golpe de Estado. Eu rechaço essa tese do golpe de Estado. Eu, como 82% dos brasileiros já aprovado em pesquisa. Né? Mas, por exemplo, o que aconteceu ali? Você falou de narrativas, né? A gente tem aqui um embate de narrativas do que aconteceu ali. Do seu ponto de vista, pelo que eu entendo, você já falou em presos políticos ali, mas a gente teve pessoas que estavam pedindo intervenção militar ou um golpe de Estado ou alguma coisa que anulasse o resultado das eleições. Não vi nenhuma prova disso em nada do que foi apresentado até hoje em relação ao 8 de janeiro. Não vi ninguém pedindo intervenção militar. Aquelas ali. pessoas que estavam na frente do quartel estavam pedindo o quê? Você acampar em frente ao quartel pedindo SOS Forças Armadas mantenham a Constituição valendo. A Constituição prevê contagem pública de votos, que não acontece desde 96, quando as urnas eletrônicas foram implantadas no Brasil. Isso a gente acompanha no jornalismo. Eu não sei quando que você entrou no jornalismo, mas eu cobri algumas eleições na cédula de papel ainda. Sim. Tinha inúmeros problemas, mas a contagem dos votos era pública. Depois veio então, a por exemplo, você é a favor do voto impresso e auditável, é isso? Né? Absolutamente. Como certo. o STF também era, como inúmeros políticos, inclusive de extrema esquerda, também eram. Petistas, aliás, defenderam isso por muito tempo, votaram na PEC do voto impresso e depois, primeiro houve uma desculpa lá no STF de finanças, né? Não teria recursos para implantar a impressora junto da máquina da urna eletrônica, o módulo impressora, aí ficou para outras eleições, depois eles vieram com a desculpa do sigilo, que estaria quebrado o sigilo do voto, o que nunca foi, tanto que tem urna eletrônica com voto impresso pelo mundo inteiro, nos países mais avançados do mundo, e ninguém nunca contestou o sigilo do voto. Mas você não concorda, então, que aquelas pessoas estavam tentando anular o resultado da eleição? Obviamente que não. Eu ouvi mais de 40 presos políticos, ouvi esposas e filhos de presos políticos e advogados de presos políticos, pessoas, inclusive, que não estavam no 8 de janeiro, que não concordavam com manifestação naquele momento e que não... 82% dos brasileiros não veem como golpe o que aconteceu no 8 de janeiro. Não é possível que Bolsonaro ou que um golpista qualquer aí tivesse 82% de aliados. Acho que não. O que você acha do governo Bolsonaro? Teve erros que eu apontei nas minhas várias críticas, porque, para quem não me acompanhou, eu fui analista política de programas de análise política em veículos diversos ao longo dos últimos 6 anos. Ainda estou na Rádio Aurivejo de Bauru até sexta-feira com uma coluna em vídeo que eu gravo lá todo dia com análise política. Então eu analisei os últimos 6 anos, de 2018 para cá. Por acaso coincidiu com a campanha eleitoral de 2018, o período em que eu entrei no jornalismo digital. Agosto de 2018, estava começando a campanha presidencial daquele ano. Agora, foi um problema, foi um governo que sofreu um massacre midiático como nunca antes na história desse país, para usar a frase preferida do presidente Lula. Absoluto, não tem como negar. Assim, o massacre midiático que foi feito em cima desse governo não é só Bolsonaro. Todo e qualquer ministro, todo e qualquer apoiador. A ponto de desumanizarem o jornalista que está analisando uma política de governo e dizendo se aquilo está produzindo resultado ou não. Porque não é você dizer, na minha opinião está certo ou está errado. Não. Esta política de governo está dando este resultado e a sociedade está vendo isso como produtivo, como bom. Você está fazendo essa análise e você é chamado por uma milícia absolutamente explícita de lixo humano, de prostituta do presidente, de coisas desse nível. É uma baixaria no debate político que não permite você sequer se defender. Não, tá, mas então eu não digo voltando, que eu defendi governo Bolsonaro nem nada. Agora, vamos para fatos.
E jornalista trabalha com fatos. Foi o primeiro presidente na história da redemocratização do Brasil, já que a gente gosta de falar de redemocratização, que entregou o país menos endividado do que recebeu. E a gente precisa lembrar que deu calote em precatórios, deu calote não em deu calote em precatórios. 900, o STF, tão queridinho da extrema esquerda hoje, eu estou chamando de extrema porque o lado de cá é sempre classificado como extrema direita, então eu só olho para lá como extrema. O STF analisou a questão e entendeu que aquilo sim seria um golpe sobre o Brasil. Ter que obrigar um governo num ano pagar todos os precatórios de 30 anos anteriores. E foi feita uma negociação de pagamento que vem sendo cumprida agora, foi cumprida nos outros anos do governo Bolsonaro, vem sendo cumprida agora, espero, pelo governo Lula. Por exemplo, assim, uma questão que Mas ele entregou o país menos endividado tendo enfrentado 2 anos de pandemia, que a gente não pode esquecer, mundial, que quebrou as economias do mundo inteiro. E no caso do Brasil, quebrou porque o STF mandou que estados e municípios decidissem o que fazer. Então, aí que a gente tem que, acho que, falar também, né? As pessoas, a questão de ideologia talvez tenha menos influência sobre a cidade, né? Mas em alguns pontos aqui que você está defendendo ou que você está discutindo, tem uma influência maior. Por exemplo, a questão da saúde, né? A questão sanitária, que é super importante. Sim. E eu lembro de você, menos na Gazeta, acho que eu não estou enganado, foram mais vídeos para a Jovem Pan, em que você questionava a situação da vacina. Continuo questionando. Especialmente a vacinação infantil. Né? A vacinação infantil eu não questionei tanto porque ela é mais recente. As primeiras campanhas de difamação com esses adjetivos que eu citei aqui, que é melhor nem repetir, foram quando eu defendia o estudo maior sobre vacinação de adolescentes, porque eu, como jornalista, estava recebendo... crianças, menores de 18 anos. Não, eram adolescentes, eram quando liberaram de 14 anos para frente, era de 14 anos para frente. Que começou a ter problema de pericardite e miocardite, inclusive paradas cardíacas. Mas aí é que, assim, agora a gente está numa situação que a pandemia já passou, né? Sim, a Pfizer já corrigiu a vacina, vários estados e países processando a Pfizer. A gente já está numa situação que a gente consegue analisar as coisas com mais calma, né? Claro. Com um certo distanciamento que vai crescendo. E, assim, todos os estudos científicos que eu tenho visto na imprensa internacional, nacional, dizem que não havia motivo nenhum para que a gente tivesse aquelas preocupações, porque, assim, lógico, né? Acho que você está desatualizado nos estudos científicos, com todo respeito. Eu li semana passada no Guardian, por exemplo, né? Mas, enfim, só para terminar a pergunta, assim, a gente, lógico, né? Todo medicamento, toda vacina, vai ter possíveis problemas, né? Tem efeitos colaterais. Que as vacinas são estudadas durante muitos anos, e muito a fundo antes de liberar. Mas assim, os maiores especialistas em infectologia diziam categoricamente, isso não é só no Brasil, é no mundo. E eu tive contato com, inclusive, prêmios Nobéis aí de medicina, que foram também difamados e cancelados ao longo dos anos. Não vou citar nomes aqui, mas teve. Inclusive, o descobridor, não dá para dizer que foi ele que inventou o remédio, da ivermectina, que é agora considerada droga milagrosa, está inclusive ajudando com dengue e com outras coisas. Mas aparentemente está causando surtos de sarna também, né? Não ouvi falar disso. Me apresente um estudo científico, a gente conversa depois, porque aí a gente precisa ler realmente. Mas eu estou dizendo, os maiores infectologistas do mundo sempre disseram, e isso era um consenso, inclusive na OMS, que não se vacina no meio de uma pandemia. Por quê? Porque você não desenvolve uma vacina quando as cepas estão em mutação. Mas, Cristina, não foi o que nos salvou, assim? Não foi o que nos salvou. Você olha o número de mortos em 2020, que é o primeiro ano da pandemia, é muito menor que o ano de 2021 e o ano de 2022. O que explica? Não, mas se a gente já tinha vacinação... vacinação... o momento em que tem a vacinação, em todo mundo caiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, assim que o Biden assumiu e parou com aquele discurso negacionista... Mas você já olhou o gráfico de todas as epidemias, como é que é? Aqui no Brasil é igual o gráfico das urnas eletrônicas no Brasil, ele sempre converge, né? Todas as eleições, independentemente dos candidatos, é uma coisa impressionante. Eu acho que não vale a pena de ficar discutindo vacina aqui agora, acho que o propósito não é esse, eu acho que o propósito vamos supor que você, por acaso, viesse a ser prefeito de Curitiba. A gente tem políticos como o Romeu Zema, por exemplo, governador do estado de Minas Gerais, que acham que não deve cobrar a carteirinha de vacinação com a vacina da Covid, para que as pessoas possam... Essa seria a sua política? Essa é a minha política, especialmente em crianças, porque as vacinas
especialmente as infantis e as de adolescentes também, ainda estão na fase de teste. É só pegar os contratos, aí não está na bula da vacina, mas os contratos que eu também li, não só com o nosso governo, mas com outros governos, eles dizem claramente quando termina a fase 1, a fase 2, a fase 3 de testes. E esse era o outro questionamento dos infectologistas, além de não vacinar no meio da pandemia, porque as vacinas precisam ser desenvolvidas quando a cepa já evoluiu e chegou que a gente consiga desenvolver um antídoto para ela. Eu não consigo conter minha curiosidade e até um certo espanto, assim, porque se não era vacina, se não fosse vacinar, o que a gente ia fazer? Como é que você me explica, Galindo, que pessoas que tomaram 7 doses de vacina continuem contraindo a doença? A vacina não é para imunizar? Não, a vacina é para... Vacina, o conceito de vacina é que ela imuniza. Não. A vacina, isso desde a época da vacina da varíola, lá quando foi criada, foi a primeira vacina, né? É para quando você entrar em contato com o vírus o teu organismo produz anticorpos para conseguir impedir o desenvolvimento da doença. Mas a Covid continua se desenvolvendo de uma maneira muito vacinado. mais... Tanto que a gente não tem mais mortes, né? Quase, assim. Mas claro, a pandemia ela evoluiu para uma cepa que não tem mais nem razão de vacinar. Por causa da vacina, né? Não é por causa da vacina, mas assim, se você quiser fazer um programa só sobre isso, eu trago os últimos estudos. Isso é um assunto que particularmente eu acho importante, porque a gente está discutindo aqui não só a saúde, mas um modo de ver o mundo, né? Modo de ver o mundo então, que no teu caso, assim, se você me permite, assim, claro. Que está me parecendo bastante descolado do que a ciência, do que a... Não é descolado da ciência, eu converso com dezenas de médicos. Por exemplo, você falou de um prêmio Nobel aqui, mas você se recusou a dizer o nome, né? Eu não quero te dizer porque eles foram cancelados. Teve revista científica que foi cancelada pela checadora do Facebook, você sabia disso? Não sei. Revista científica que foi impedida de publicar no Facebook porque era fake news. Então, olha o nível da loucura que a gente viveu na pandemia. Eu concordo. Nisso eu concordo. Que foi deixa uma eu só loucura, falar. Então, assim, eu prefiro eu não vou citar, mas eu estive em grupos de médicos, eu e mais 3 jornalistas do Brasil, que foram os que deram a cara a tapa por essa questão específica, e por isso que tem tanto respeito da população, e a população me respeita também por isso, porque eu não estava defendendo que as pessoas não se vacinassem. Era a autonomia médica, primeiro, isso desde antes da vacina. Nunca ninguém veio me perguntar que remédio que eu dou para dor de garganta do meu filho, por que tinham que se preocupar se eu queria tratar a dor de garganta do meu filho naquele momento da pandemia ou não. Ou a minha dor de garganta. Mas é que vacina é uma questão social, né? Se eu você tô falando não isso aqui antes. Não, mas aí a gente... Se você não vacina vamos fazer um programa só sobre vacina, mas deixa eu explicar para quem está nos assistindo, para não parecer o que os extremistas de esquerda gostam de dizer, que eu sou anti-vacina, que inclusive saiu em blogzinho de política local, quando divulgaram minha pré-campanha, que a jornalista que ficou famosinha no YouTube com campanhas anti-vacina, agora quer ser prefeita. Primeiro vamos deixar o estigma todo de lado, que eu acho que não é por aí que a gente apresenta uma pré-candidatura. Tá? Mas falando especificamente para os pais de crianças de até 5 anos, infelizmente isso virou uma questão nacional e não caberá ao futuro prefeito de Curitiba decidir se os curitibaninhos poderão ou não frequentar as salas de aula por estarem ou não vacinados contra a Covid, porque eu defendo arduamente toda a vacinação e fica o recado aí para quem está... desatento com carteira de vacinação de filho. Eu defendo arduamente toda a vacinação de pólio, de varíola, das doenças que já tiveram todas as fases de teste, das vacinas que já tiveram todas as fases de teste vencidas, e os efeitos adversos não provocam morte, porque vacina também tem esse conceito, além dela imunizar, ela não provoca morte. Ela não pode querer te defender de uma doença e te matar. Aí, então vamos esperar para ver se eu sou acometido pela doença e se meu organismo reage de forma natural. Não faz sentido você se vacinar e correr o risco de morrer, ainda que seja 0,0 alguma coisa por cento. É ou não é? O que eu defendia? Eu discordo, mas enfim... Bom, mas aí são pontos de vista. A gente por pode exemplo, debater. Dipirona, eu prefiro... Se me a bula da dipirona diz que você pode morrer, né? Então, eu não tomo dipirona nem dou dipirona para os meus filhos. Tem outras alternativas à dipirona, por orientação médica. O que eu defendo? Que os pacientes têm o direito de decidir junto aos seus médicos como eles querem tratar seus filhos. E no caso das vacinas, elas são... Das vacinas de Covid... Elas são experimentais. Isso está no contrato com os governos, na hora que as farmacêuticas vendem. Por quê? Porque elas não querem ser acusadas depois de não terem dito que eram. Havia um risco, lógico que existe, né? Um remédio que entendeu? ainda está sendo testado. Essa informação que eu trazia para as pessoas. Eu, como jornalista, li o contrato do governo brasileiro, li o contrato de outros governos para ver se era muito diferente, tinha algumas cláusulas diferentes. O governo brasileiro fez um seguro gigante para ressarcir pessoas que tivessem efeitos adversos. Até hoje, até onde eu saiba, não foi pago, mas existe esse seguro. Eu li esses documentos e eu não vou trazer para o público. Só uma informação que eu acho que é importante relembrar.
A então deputada estadual paulista Janaína Pascoal fez um vídeo no auge dessa discussão lendo a bula da Pfizer para os pais dos adolescentes. Na época a discussão era vacina para adolescente. Ela leu a bula da Pfizer. Ela não só foi censurada, derrubada em todas as redes sociais, sofreu restrições de publicação durante meses e tal, como sofreu uma campanha de cancelamento e difamação pela extrema esquerda, que estava lá no pró-ciência, mas se recusava a ler a bula da vacina. Ela só leu, ela começa o vídeo assim: bom dia, eu vou ler a bula da vacina da Pfizer. E ela leu e disse, prestem atenção nisso. Então ela foi censurada por causa do bom dia e do prestem atenção nisso? Ou por causa do que a Pfizer revelava na bula, que não era mostrada para você na hora que você ia vacinar teus filhos. Então, essa que foi a discussão jornalística em cima da vacina. Então, não é que eu seja antivacina. Se eu fosse antivacina, meus filhos não teriam a carteira completa de vacinação. Eu vacinei, inclusive, de Covid no começo. Um estava fora, vacinou na universidade onde ele estava estudando, e o outro vacinou aqui no colégio dele. Já estava voltando e vacinou. Mas depois que as coisas começaram a se revelar e os efeitos adversos absurdos começaram a aparecer, a Anvisa se recusando a investigar, ela é o órgão responsável por investigar. Eu pedi inúmeras entrevistas com os responsáveis pela Anvisa. Sequer resposta recebi, eu disse alguma coisa errada, tem aí. Então essa que é a discussão. Se eu, prefeita, tivesse qualquer poder municipal de decisão sobre isso, os pais não seriam obrigados a vacinar seus filhos de Covid para poder matricular. Eu respeitaria a Constituição, que diz que a educação deve ser pública e gratuita para todos os brasileiros, independentemente de origem, questão social, inclusive da vacina que tomaram. Isso está na Constituição. Eu defendo, sou democrata, defendo o respeito às leis e à Constituição acima de tudo. E as liberdades que estão garantidas lá na Constituição. Como você disse, a gente não vai poder ficar... Por mim, eu ficaria nesse assunto Sim, a gente pode fazer um programa aleatório depois, em outro momento. Mas, assim, acho que já ficou claro o que você pensa sobre isso, que é o que interessa aqui para quem está nos assistindo, né?